Juntamente com a última versão da ISO 9001, ocorreram diversas alterações para as empresas que buscam ou que já têm uma certificação. E eu posso te dizer sem sombra de dúvida que uma das maiores alterações que ocorreram é inerente à parte dos princípios da qualidade. Então, no conteúdo de hoje nós falaremos sobre os 7 princípios da qualidade e como esses podem impactar diretamente a sua empresa e o seu sistema de gestão da qualidade. Bom, gestores, se você quer entender como funciona cada princípio da qualidade e como este vai impactar diretamente no seu processo, fica com a gente que o conteúdo de hoje está incrível. Fala, gestores, Luciano Oliveira do canal Papo de Qualidade, e como nós já citamos anteriormente, hoje nós vamos falar sobre os 7 princípios da qualidade. Então você vai entender item a item como cada um funciona e como você deve aplicar cada um aí na sua organização. Bom, o primeiro item que a gente vai citar é a parte de foco no cliente. Quando a gente fala dessa parte de foco no cliente, é ideal a gente entender que a qualidade ela pode ter várias definições. E para que você entenda esse item, é ideal que você entenda que a qualidade nunca é uma palavra vazia. Sempre ela vem acompanhada de várias definições. E o ideal é você fazer uma pergunta: qualidade para quem? Quando a gente começa a avaliar esse ponto, a gente entende que geralmente as empresas buscam ter uma maior qualidade para poder aumentar a parte de satisfação dos clientes. E aí, qual é o principal erro que as empresas cometem? Muitas vezes, quando elas verificam essa parte de foco no cliente, elas focam na parte de marketing, na parte comercial, e aí esquecem que para você entregar um produto de qualidade ou para ter uma melhoria aí no seu produto, você deve focar um pouquinho na parte interna da empresa. Ou seja, na padronização dos processos, na melhoria desses processos e também na avaliação e melhoria dos seus colaboradores. Então, o ideal é quando você for fazer essa parte de foco no cliente, você foque na parte interna da empresa. Só assim você vai conseguir verificar o que tem que ser melhorado e também vai conseguir entregar o que foi proposto para o seu cliente. E o segundo princípio da qualidade é a parte de liderança. Liderança é tão importante que a ISO 9001 tem um item específico apenas para a parte de liderança. E na parte dos princípios da qualidade, ela reitera, ou seja, ela reforça a importância de você ter uma liderança na sua empresa. É muito comum quando a gente vai fazer algum tipo de consultoria, geralmente a parte dos gestores reunir a liderança e falar: ó, Luciano, nós já temos uma liderança na nossa empresa. E aí eu sempre falo, ó, só ter a liderança não vai fazer a diferença. Você tem que ter uma liderança devidamente treinada, entendendo como funcionam os processos e a cultura da empresa e também uma liderança engajada, porque só assim você consegue aplicar todos os processos para a liderança e essa liderança vai transmitir corretamente para os seus colaboradores. Então é importante, além de ter uma liderança, ou seja, cada líder no seu devido local, devidamente treinado, entendendo como funciona o contexto da empresa, é importante também que essa liderança esteja engajada, que ela tenha a força de vontade de passar para os colaboradores. E também entender que o colaborador, aquele que está lá no final da linha, ele é um líder do processo que ele está executando. Só assim você vai conseguir ter os processos devidamente padronizados e entender que cada um vai fazer a sua parte corretamente. Bom, e o terceiro princípio da qualidade é a parte de engajamento de equipe. Se você ainda não conhece, não sabe como fazer a parte de engajamento de equipe, nós estamos deixando aqui no card um vídeo que vai te explicar a importância de você engajar os seus colaboradores e também como você promover o engajamento aí de toda a sua equipe. E só para pegar um adendo, é ideal a gente entender que uma equipe engajada é aquela equipe que entende o processo global. Ou seja, você não vai executar apenas o seu processo, você vai entender a importância que o seu processo tem e também qual a diferença que esse seu processo vai fazer dentro da empresa e também ao chegar esse produto ou esse serviço ao seu cliente. E aí uma das dicas aí que você tem que ter para manter a sua equipe engajada é chegar lá no processo de liderança, como nós já citamos anteriormente, manter primeiro a alta direção engajada, a liderança e consequentemente os seus colaboradores. Uma equipe engajada é aquela equipe que entende o processo como um todo, ou seja, avalia o processo global da empresa. Não adianta o Luciano fazer a parte dele, entregar o processo dele ou o produto dele dentro dos prazos, se o processo 2 ou o processo 3, os processos subsequentes, não fizerem isso da melhor maneira, porque a empresa não vai entregar o produto ou o serviço que ela se propôs. E aí o engajamento ocorre quando todos sabem do seu valor e também da importância do seu processo ali dentro da organização. Bom, o quarto princípio é a parte de abordagem de processos. Como nós já citamos anteriormente, dificilmente você vai conseguir melhorar os seus processos e focar na qualidade do produto que vai ser entregue para o seu cliente se você não olhar para a parte interna da sua empresa. Ou seja, a parte de verificações, padronizações, o estudo do seu processo, treinamento da sua equipe. Ou seja, a abordagem de processos acontece quando você começa a estudar,
a melhorar, a padronizar, a gerir corretamente os seus processos e promover as melhorias necessárias. E aí nesse ponto você vai usar também a alta direção, a parte da sua liderança, os seus colaboradores, você vai fazer com que seus colaboradores entendam a importância que eles têm para aquele determinado processo. Você começa a ter os processos padronizados corretamente, então como nós já citamos anteriormente, esse processo não vai ficar só na cabeça de um colaborador, esse processo ele vai estar exposto para que todos possam ver, assim fica mais fácil você fazer essa abordagem de processo e promover as melhorias que são necessárias. E aí nós vamos para o quinto princípio da qualidade, que é a tomada de decisões baseada em evidências. Quando nós fazemos todos os itens que nós citamos anteriormente, nós começamos a ter dados. Para quê? Para que a gente comece a trabalhar sem os chamados achismos, como ocorre geralmente na produção. Então, quando você vai tomar uma decisão, seja essa decisão para você finalizar um processo na sua empresa, para você prover um processo que é interno para externo, para você promover uma melhoria, você já tem essa tomada de decisões baseada em algumas evidências que você avaliou no seu processo. Então, você deixa o achismo de lado e você consegue ter dados para que você possa fazer as melhorias propostas. Onde a maioria das empresas erram nesse ponto? Ou elas não fazem essa parte da avaliação, ou muitas vezes elas fazem avaliações, mas elas acabam não tomando as decisões. Já aconteceu da gente trabalhar ou prestar consultoria em algumas empresas e você fazer um relatório sobre todos os pontos que tem que ser melhorados e muitas vezes esse processo é engavetado, ou seja, o gestor não quis dar uma olhada, a parte da liderança da alta direção também achou que não era pertinente, acabou deixando na gaveta e não avaliou. Então é ideal você entender que você tem que avaliar o processo, avaliar os resultados que você obteve e também tomar as decisões com base nessas evidências. Bom, gestores, e aí nós vamos para o sexto princípio da qualidade, que é a parte de melhoria. Eu costumo dizer que é onde as empresas acabam pecando um pouquinho mais. Por quê? Porque geralmente as empresas conseguem implementar os processos, avaliar, até promovem algum tipo de melhoria, mas acabam não fazendo isso em todo o sistema de gestão da qualidade. Então o que ocorre geralmente, como nós já até citamos em vídeos anteriores? Geralmente nós costumamos falar que o que é novo hoje, amanhã já se torna obsoleto. Isso acontece também com o sistema de gestão da qualidade, com os processos. Quando você não promove a melhoria, o seu processo e também o seu sistema de gestão da qualidade, automaticamente ele começa a ficar obsoleto. E aí, quando você vai ter algum tipo de auditoria ou até mesmo a verificação de uma empresa, os processos já não estão rodando corretamente. O que era feito aí há 3 meses atrás, ele já não é mais pertinente para os dias de hoje. E aí, quando as empresas vão fazer uma recertificação ou acabam recebendo alguma auditoria de algum fornecedor, eles serem pegos de surpresas aí com algumas não conformidades aí no seu processo. Então, para você, faça todo o processo, avalie, promova as melhorias e também registre essas melhorias. É muito comum as empresas não registrarem e aí elas acabam perdendo o histórico do que aconteceu. Então, com base em todos os requisitos que nós avaliamos anteriormente, é ideal que você promova a melhoria do seu sistema de gestão da qualidade. Só assim você vai conseguir manter o processo rodando corretamente, os colaboradores treinados e os produtos sendo entregues conforme que foi planejado. Bom, então nós vamos citar o sétimo e último princípio da qualidade, que é a parte de gestão de relacionamentos. Quando nós falamos da parte de gestão de relacionamentos, é ideal a gente entender 2 pontos. O primeiro é a parte interna da sua empresa. Geralmente, quando os colaboradores entram na empresa, é ideal que eles tenham uma integração e conheçam todos os setores que fazem parte ali da empresa. É ideal que a parte de liderança converse, avalie os colaboradores, façam com que eles conheçam os processos, ou seja, que o processo 1 entenda o processo 2, o processo 2 entenda como funciona o processo 3, que eles também entendam os impactos que podem ocorrer se não for entregado um componente ou um produto correto para o processo subsequente e também que eles interajam entre si. Conheço muitas empresas que colaboradores fazem um determinado item, um determinado produto e ele não conhece onde esse produto vai estar chegando e qual o impacto que isso pode ocorrer. Então, quando as empresas agem dessa maneira, automaticamente você não está mostrando para o seu colaborador a importância que ele tem. E aí ele vai fazer o processo dele ali como se fosse a única parte que ele tem que se atentar, sem pensar em tudo aquilo que pode impactar o produto ou serviço que ele está entregando para o processo subsequente. Quando a gente fala da parte externa da empresa, geralmente a gente tem que se atentar um pouquinho à parte de clientes e fornecedores. A parte de fornecedores é legal que você mantenha ali um contato, que você avalie, que você consiga fazer as visitas nos fornecedores. Na parte de cliente também, é ideal que você entenda a dificuldade que o cliente tem. E aí eu vou contar uma história aqui bem rápida. Trabalhava numa empresa que produzia máquinas industriais e geralmente o cliente ele tinha que solicitar a parte da voltagem também desse maquinário. Então, se era 127 ou 220, ou também se era monofásica ou trifásica. Muitas vezes o cliente falava, minha rede aqui é trifásica, e ele não sabia. E aí era entregue essa máquina para o cliente, com o contrato assinado, tudo certinho, trifásica. O cliente avaliava e falava, não, mas o meu eletricista agora avaliou e falou que a minha rede é monofásica. E aí muitas vezes dá uma dor de cabeça muito grande para a empresa, porque o cliente fez o pedido trifásico, foi entregue a máquina conforme o pedido que ele fez, então estava dentro do padrão que ele pediu, porém não atendeu a expectativa
expectativa do cliente. Então, a gente começou a avaliar que era um item para a gente poder se atentar. Então, a gente começou a ajudar o cliente. Muitas vezes, se ele tinha dúvida, a gente pedia para falar com o eletricista dele, ou muitas vezes, ao fechar o pedido, se era um cliente de uma empresa de pequeno porte, a gente mandava um eletricista para poder avaliar a rede dele, para que ele pudesse ter certeza, para que a gente pudesse também entregar o produto para o cliente conforme o padrão e que esse produto conseguisse satisfazer o nosso cliente. A gente não focou apenas em entregar dentro de um padrão. Não, a gente tinha que satisfazer a necessidade do nosso cliente. Mesmo o cliente errando, quando você entrega um produto dentro do padrão que ele pediu, muitas vezes pode não satisfazer a necessidade dele. Então tem que se atentar dessa maneira. E assim também ocorre para os colaboradores da sua empresa, quando a gente cita a parte interna, para os seus fornecedores e para o seu cliente, quando a gente cita a parte externa da empresa. Bom, gestores, espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Se possível, segue o nosso perfil no Instagram, que é o Papo de Qualidade. Lá tem conteúdos diariamente para vocês. Se possível também, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e deixe aqui nos comentários possíveis temas para que a gente possa continuar trazendo conteúdos cada vez mais técnicos para vocês. Muito obrigado e eu te vejo na próxima.